Olá pessoal, me chamo Melk e hoje nós vamos estudar esses caras aqui, os transistores, né? Muito bem, o que nós vimos até agora nos permite fazer uma fonte simples, mas ainda assim sempre haverá uma variação de tensão na nossa fonte. A gente pode ligar ela em uma energia mais fraca e a tensão que ela vai nos dar vai ser menor. Assim como se a gente ligar em uma energia mais forte, né, com uma tensão mais alta, a tensão será maior. Fora o ripple que a gente tem, né, que é aquela ondulação. Então quando a gente pega a tensão, a V de T, em cima do capacitor, logo após o estágio retificador, a gente sempre vai ter uma ondulação, né? Isso sempre estará presente e dependendo da energia, isso aqui vai variar. Então é válido para circuitos que não são tão sensíveis à variação de tensão de fonte. Mas em outros casos, né, a gente precisa de uma tensão regulada, que independente da tensão de entrada e das variações de carga, a gente tem ali uma tensão fixa, no caso 5 volts, 12, dependendo a tensão que você, dependendo da sua necessidade, né? Então, muito bem. Para isso, nós vamos precisar do transistor. Esse cara aqui. Muito bem. Como que é a simbologia do transistor? Bem, o transistor bipolar de junção, eu gosto muito de desenhar ele dessa forma aqui. No caso, essa bolinha aqui representaria o case, né? E lá dentro a gente tem um sanduíche com 3 camadas semicondutoras aqui, né? Nesse caso é o N, P, N. Do meio a gente tira a base, dessa aqui inferior o emissor e dessa aqui o coletor. Todas essas 3 camadas, elas são dopadas ali, né? Ou seja, são jogadas impurezas para que ela possa virar o terminal que a gente quer. Então não são coletor e emissor, não são a mesma coisa, pessoal. Lembre-se disso aí. Mas muito bem, ele pode ser assim ou ele pode ser assim. Um transistor invertido, né? Aqui continua sendo coletor, emissor e base, né? Coletor, emissor e base. Só que o sanduíche ele é invertido. Que nós vamos ter N, PP. Ok? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Para que realmente serve o transistor? Ele é um amplificador de corrente. Ele amplifica correntes elétricas. Então vamos fazer aqui um exemplo. Então, imagine que você tem um transistor assim, NPN, ou seja, a base aqui a gente tem que jogar uma corrente positiva e o coletor é positivo, tudo bem? Aqui eu vou colocar uma tensão, uma fonte de tensão de 12 volts e eu vou fechar um curto-circuito aqui, ou seja, eu alimentei diretamente ele aqui, tudo bem, né? Agora aqui eu vou colocar aqui um alicate amperímetro no fito de medir essa corrente. Então tudo bem, o que é que acontece quando a gente liga o circuito? Pá, a gente ligou. Inicialmente terá nenhuma corrente circulando. Então o que a gente tem que fazer? Qual é a moral do transistor, né? Você vai jogar uma corrente aqui, uma corrente na junção base e emissor. Nesse caso aqui,
uma corrente tem que circular ao contrário, né? Por quê? Ele é um transistor PNP, então a corrente tem que ser negativa aqui. Então vai ficar com a flecha para baixo. Ok? Observe o loop de corrente aqui. Se for um transistor NPN, a fonte de corrente vai ficar assim. Tudo bem? Então a corrente circula nesse sentido. Sentido convencional, pessoal. Ah, sim, uma coisa que eu gostaria de explicar. Então, imagine que você tem uma pilha e essa pilha está alimentando um resistor. E a polaridade é essa aqui, né? O sentido convencional da corrente é esse aqui, né? Positivo indo para cá. Ou seja, eu tenho mais I. Então, por que nós gostamos do sentido convencional? Porque físicos, eles não gostam de pôr sinal negativo nas coisas, né? Então, nesse caso aqui, a gente considera como se existisse uma corrente de partículas positivas. Então, como aqui no positivo da pilha eu tenho uma carga positiva, cargas iguais vão se repelir. Então eu teria uma corrente positiva assim. Só que o sentido real da corrente, ele é inverso. Por quê? A gente sabe que não são cargas positivas, são cargas negativas. Então, na verdade, nós temos elétrons circulando aqui, fazendo esse loop. Um loop de elétrons, né? Então, cargas diferentes vão se atrair e a gente teria uma corrente nesse sentido. Só que a gente teria o quê? Menos. Por que menos? Porque é um sentido anti-horário. Então, quando tem um sentido anti-horário, vai ficar menos uma corrente negativa, né? Certo? Ou seja, são cargas negativas circulando no sentido anti-horário. Menos com menos vai ser igual a mais I. Ou seja, observe que partículas negativas circulando aqui, eu tenho uma corrente positiva, porque é anti-horário, né? Se fossem cargas positivas, por sua vez, positivo girando no sentido horário, fica mais I. Então fica mais simples analisarmos o circuito do ponto de vista de cargas positivas circulando. Ok? Então por isso que veio o sentido convencional, né? Sentido convencional da corrente, e esse aqui é o sentido real da corrente. Mas o que interessa para nós? A corrente, ela é mais I do mesmo jeito. Ok? Então, sempre quando eu colocar desenhos assim, com flechas indicando circulação de corrente, vai ser no sentido convencional, né? Que facilita mais o nosso entendimento. Então, tudo bem. Continuando. Aqui vai ficar... A gente vai levar em conta só o sentido, né? Se está girando a corrente no sentido horário ou anti-horário. Aqui, no NPN, precisamos de corrente positiva. No PNP, corrente negativa. Beleza? Então é isso. Nesse caso, não vai circular corrente porque a corrente na junção base-emissor é igual a zero. A gente chama isso aqui de corrente de base. Ok? Como é um transistor PNPN, né? NPN, precisamos de corrente positiva aqui. Então vamos colocar uma fonte de corrente. Vamos ligar aqui na junção base-emissor. E daí essa corrente vai ser de 0,001 ampere. Então o que é que vai acontecer agora? Mandei a corrente na junção base-emissor, o transistor vai amplificar essa corrente.
Então, alguns transistores têm um ganho ali de 50, outros transistores têm um ganho de 100. Nesse caso eu vou considerar um ganho de 50. Então, o ganho beta dele será igual a 50. O que é que isso quer dizer? A corrente de coletor aqui será igual ao ganho, o ganho beta do meu transistor, multiplicando quem? A corrente de base, ok? A corrente de base multiplicada pelo meu ganho beta do transistor vai me dar a corrente de coletor. Tudo bem? Que é essa que eu estou medindo. Então, nesse caso, qual será a corrente de coletor? Então, a corrente de coletor será igual a... Qual é a corrente? 0,001 multiplicado pelo ganho, que é 50. Então, a corrente de coletor será igual a 0,050 amperes. Então, observe que a corrente de coletor, ela depende da corrente de base. A mesma coisa vai acontecer no outro tipo de transistor, só que tudo invertido. Então, a gente vai ter um transistor PNP aqui. A fonte ela vai ter que ser com negativo aqui em cima dela. Tudo bem? E a fonte de corrente, que vai mandar uma corrente na junção base emissor, vai ter que ser invertida para que nós possamos ter uma corrente negativa aqui, ó, menos I. Certo? Então, os sinais eles trocam, né? Ou seja, a corrente de coletor continua igual, né? A corrente de base, no caso o ganho, o beta dele, igual a 50 também. Então a gente vai ter corrente de base 0, mesma coisa, né? 0,001 ampere, multiplicando o ganho, né? Que é 50. E aí a gente vai ter que a corrente de coletor será igual a 0,050 amperes. Só que como a gente tem uma corrente aqui fluindo nesse sentido inverso, né? Perdão, pessoal, na verdade é assim. Porque aqui a gente vai ter uma corrente fluindo assim, né? Ou seja, fluxo de cargas positivas. Então aqui a gente vai ter um sentido assim. Ok? Então a gente medindo essa corrente aqui, a corrente de coletor ela é igual a menos 0,05 amperes. Tudo bem? E aqui em cima é mais 0,05 amperes. Tudo bem? Então eles funcionam da mesma forma. O que vai mudar é a polaridade da alimentação do transistor, né? Tudo bem? Então, recapitulando, o transistor ele é um sanduíche aqui de silício dopado. Cada camada tem uma dopagem diferente. Ele pode ser NPN ou PNP. O desenho dele é assim, né? Esse aqui é o NPN, esse aqui é o PNP. O transistor ele tem 3 terminais: base, coletor e emissor. A gente alimenta ele assim, né? Diretamente aqui, ó. Se for um NPN, é nesse sentido aqui. Correntes positivas, né? Tanto na junção base emissor quanto aqui na alimentação dele. Se for o inverso, né? No transistor PNP, a gente vai alimentar inverso, né? Ou seja, vai ter uma tensão negativa no coletor dele. E a corrente que a gente vai ter que colocar na junção base emissor tem que ser negativa também. E ele vai amplificar essa corrente, e essa corrente vai aparecer no coletor.
tudo bem? Essa aqui é a teoria básica do transistor. Tudo que a gente vai fazer, todo o circuito, a gente vai ter que lembrar dessas características aqui. Sempre lembrando que ele é um amplificador de corrente. A gente manda uma corrente na base dele, ele multiplica pelo beta e essa corrente vai aparecer no coletor. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Valeu!